Parece que... Tá vendo que tá vindo essa barrinha? Segunda, toda vez que fala, vem até o amarelo? Caso, não sempre, caso em algum momento ela não estiver indo até o amarelo, ou melhor, ela estiver igual a de cima, olha, tá vendo que a de cima não tem nada? Sim. Tá. Então, se por acaso ela estiver assim, assim, aí tu me avisa. Porque teve um episódio, uns 3 episódios atrás, que do nada, e daí parou de gravar. Parou de gravar o voz. Mas eu espero que não dê. Eu vi o último tinha uma senhora, né? Da Madeline. Madalena. Fechou? Vamos de novo. 3, 2, 1. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você está nos assistindo. E para você que está aqui, seja muito bem-vindo para mais um podcast Conecta Podcast. Esse podcast que nada mais é do que falar com pessoas que possam nos dar algum insight, alguma experiência, alguma história que você possa usar na sua empresa, na sua vida.
E hoje não é diferente. Estamos com um rapaz aqui que foi indicado por um grande amigo meu, Gustavo, mas como é que a gente sempre começa? Quem é Gustavo? Seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Douglas. Obrigado pelo convite, primeiramente, né? Muito feliz em estar aqui participando. Meu primeiro podcast. Espero contribuir, né? Contar um pouco da minha trajetória aí ao longo dos anos no tênis, enfim, nas outras atividades. E acho que vai ser um bom oportunidade para conhecer meu trabalho, enfim. Sempre que a gente recebe essa pergunta, costumo dizer que depende de fases, né? Tem horas que a gente é um pouco mais observador, tem horas que a gente trabalha um pouquinho mais. Então, eu acho que eu sou uma pessoa esforçada, né? Uma pessoa simples, apaixonada pela minha família, pelo meu trabalho. Eu procuro seguir alguns princípios, né, que me norteiam aí ao longo né, tanto no profissional como no pessoal. E eu acho que é isso, nessa fase, digamos assim, seria de experiências novas, né? Acho que eu estou conseguindo, isso aqui é uma primeira, né? Já contaria como isso, então de testar, descobrir novas coisas, experimentar e passar para o pessoal um pouco da minha experiência, né? Enfim. Se permitir para ter essas experiências, mas também ensinar e contribuir com as experiências que você já viveu. Nesse sentido aí. Que legal. E tu é de Passo Fundo, tu é da onde? Eu nasci em Marau, na verdade. De Marau? Nasci em Marau, aí fiz a faculdade aqui em Passo Fundo, né? E aí depois, quando comecei a trabalhar aqui em Passo Fundo, aí me vim para cá. Tu fez faculdade de Educação qual? Física. Educação Física. Isso. Me formei de 2009 para 2010. Foi o último ano que foi o bacharelado e a licenciatura junto, né? Hoje em dia eles são separados. Precisa trabalhar em clube ou em escolinha para fazer o bacharelado, né? Se quiser dar aula em escola e coisa, a licenciatura. Então, legal. O meu foi o último que consegui ter essas duas, né, graduações. E quem te estimulou para fazer essa área, ou para ir para esse segmento? Eu sempre gostei de esportes, né? Na verdade, desde pequeno. Participei de escolinhas, tanto de futsal, jogava vôlei, mas era mais futsal e futebol de campo. Né? E aí, nunca fui muito bom, mas eu sempre estava participando. Então, eu não me vi em outra área, tipo esportes, eu gostava, né, de estar sempre na função. Então, acho que desde sempre eu já segui essa área, né? Mas não teve alguém na área né, por exemplo, dos esportes, da educação física, que te estimulou? Teus pais eram de qual área, mais ou menos? Meu pai é formado em administração, né? E a minha mãe é funcionária pública, trabalha na prefeitura, trabalhou a vida inteira. Então, assim, não tinha uma experiência de... Na verdade, eu sempre gostei de assistir esportes, futebol e outras coisas, e eu acho que veio daí, né? E de praticar, enfim, sempre fui muito ativo não conseguia parar, estava sempre para fora, enfim, eram outros tempos, né, naquela época, a gente conseguia ficar fora de casa, então mais ou menos nesse sentido daí, né? Acho que foi isso. E tomei gosto, né, comecei a participar e aí segui nessa área, né. Quando você estava na faculdade, porque eu acredito que pode ser que alguém que está nos escutando está no curso de Educação Física, qual foi o teu maior desafio lá dentro? Na verdade, a questão da educação física, ela começou, o tênis específico, né, começou como um hobby, né? Eu jogava futsal, aí um belo dia lá, uma tarde, uns meus colegas falaram, vamos jogar tênis, e estava faltando um, e me convidaram. Tipo, não tinha nem raquete, não tinha nada, para mim era uma coisa, né, totalmente nova. E eu falei, fui né, eles me emprestaram raquete e comecei a jogar. E aí a gente foi no clube e bati uma bola, bati duas e eu comecei a ganhar do pessoal que já jogava, sem nunca ter jogado, né? Assim, sem ter experiência nenhuma. E desde a primeira vez eu já gostei, né? Tipo, saí dali falando para minha mãe, quero fazer aula, quero praticar, e ela, mas o futsal? Eu falei, não, futsal agora... Eu nunca fui muito bom, digamos assim, não era titular, participava, assim, joguei vários campeonatos, regional, essas coisas assim, mas nunca, né, teve um destaque grande. E ali no tênis, talvez por ser sozinho, talvez foi isso que deu aquele start, né? Tipo, aqui sou eu que resolvo, tipo... Mas isso foi com qual idade já? Isso foi um pouco antes da faculdade já, de 16 para 17 anos, por aí, né? Foi tarde já, na verdade. Não, mas é uma idade boa para começar, eu digo por mim. Hoje em dia você começa mais cedo, né? Até eu queria te fazer um convite, se nunca jogou, né? Tá convidado para fazer uma aula e para experimentar. Depois eu te conto sobre a minha história no tênis, mas já tive uma passagem ainda com 17, dos 16 aos 17 anos ali, eu tive uma passagem no tênis, mas nada muito sugestivo, né? Sim. Não dá para...
E aí foi assim que começou. Comecei a praticar, aí busquei fazer algumas aulas e tal, né? E aí no clube, lá no Eden Clube, quem dava aula era uma mulher, a prof. Josi, né? Joselito. Então, ela foi a minha primeira professora. Começou, me ensinou, fez tudo que, né, da base ali. E aí eu fui evoluindo. Comecei a jogar melhor, participar de alguns torneios e cada vez gostando mais, né? Hoje, tu acredita que deve se começar com quantos anos hoje? A gente tem alunos lá, a partir de 3, 4 anos já começa. Quê? Né? Mas 3 daí a 4 anos. consegue bater Não, numa bola? aí é mais lúdico, né? É um mini tênis daí. Brincadeiras, daí pega a raquete, faz uma Não, mas brincadeira. pra treino mesmo. Tu Pra acredita treino, a que partir dos 6 ou 7 já dá pra começar. 7. Né? Meninos até mais cedo, né? As meninas amadurecem mais cedo, enfim. Olha aí, ó, meninas. Até no nosso caso ali, a gente tem mais tênis social, né? Não tem nada de competição, mas... Não tem competição? Tem mais regional, né? Mas assim, não é específico para alguém ser um profissional, por exemplo. É um tênis para introdução ao esporte, enfim, disputar esses torneios aqui da região, né? Mas nada assim muito profissional. Eu depois tem uma pergunta que talvez vai ser um pouco polêmica em questão de esportes. Mas eu não vou perguntar aí para você ficar curioso e ficar até o final ou até a metade desse podcast. Eu vou falar só depois. Essa pergunta meio polêmica que tem sobre tênis e pádel, mas agora não vamos falar sobre isso. Mas deixa eu perguntar, aí tu fez a faculdade e quando que você pensou, agora eu vou ser professor? Daí nessa transição, essa Joselita, professora, ela trabalhava em Marau e Casca também. Então, fui algumas vezes a Casca junto com ela, ficava meio que ajudando a dar aula, recolhendo bola, fazendo, né, uma conexão ali com os alunos e tal, e aprendendo também. E aí ela teve uma época que isso eu já estava na faculdade, né? Só que eu ainda não tinha bem definido a área que eu queria, assim, se ia dar aula em escola, se ia, né? Enfim. E ela teve uma lesão nos 2 tornozelos e ela teve que parar de dar aula. E aí nesse meio tempo ela disse, vai ter que assumir os meus alunos aí. Com quantos anos isso? Isso aí tinha 19 para 20 anos, né? Eu já então, estava assim, na faculdade. Já estava na faculdade. Mas assim, tudo muito verde, não tinha muita experiência, enfim, isso falando de quase 20 anos atrás, né? Então, hoje em dia tudo já tem... mas eu encarei, né? Tipo, comecei a dar aula, comecei a ir para a Casca também, e aí fui melhorando, fui, né, pegando experiência, e aí sempre contribuindo. Daí. Aí chegou uma hora que... Naquela época é meio polêmico também isso. O pessoal, antigamente eles eram mais... Os gringos lá é difícil de lidar, né? Aí às vezes ia para Casca, por exemplo, chovia, chegava lá, chovia, não podia dar aula. Aí como é que tu ia cobrar da pessoa se não foi na aula? Então aí se tu forçasse muito, eles paravam de fazer aula. Aí voltava para Marau, aí sabe, seguia nessa... Tu não tinha um fixo, digamos assim. E aí que entra uma outra história até que muita gente não sabe. Meu primeiro emprego foi, a minha carteira assinada, né? Foi na prefeitura de Marau, daí, como atendente de creche. Como assim? É uma coisa diferente, né? Atendente de creche é babá ou... É como se fosse isso, né? Monitor? Isso a minha mãe me falou. Ela disse assim, filho, vai se formar, essa renda, né, já ganha pouco, às vezes é feriado, enfim, tu tem que ter alguma coisa fixa, né? Então vai ter o concurso da prefeitura, quem sabe você faz ele. Eu falei, concurso atendendo de creche, né? Eu, 19, 20 anos, o que eu vou, né? Querer com isso aí, eu falei para ela. E ela, mas é uma coisa garantida, né? E aí tu tem o teu lá todo mês e tu faz por fora o tênis, né? Deixa eu fazer uma pergunta, mas é uma pergunta mais... Aqui esse podcast, a conversa é séria, mas é descontraído também. Tu tinha namorado naquela época? Oi. Namorada séria? Não, mas né, uns rolos. Assim, o que você falava que você também trabalhava? Não, eu e daí queria entender. Porque daí, mas enfim, para continuar a história, né? Ela disse, faz o concurso, sabe? Eu vou fazer, mas né? Aí eu lá comigo falei, não vou passar nisso aí, né? Capaz que eu passar num concurso, aí nem é a minha área e tal. Mas aí fui lá, fiz a prova e acabei passando, né? Aí como é que eu ia dizer para ela que eu não ia ir? Né? Faz sentido. Aí de novo que vem a questão dos desafios, né? Eu sempre procurei, já que acontece alguma coisa, aprender com essa oportunidade, né? Então aí enfim. Ficou quanto tempo? No caso, como atendente da classe. creche. O horário? Não, quanto tempo de anos, meses? Que eu fiquei trabalhando lá? Isso. Acho que foi uns 6 a 8 meses, não foi muito. Não foi muito. Não, é que aí a rotina era das 6 da manhã até a 1 da tarde. Né? Então aí eu estava conciliando a faculdade, então muitas vezes eu voltava de madrugada, na verdade não tinha aula de noite, né? Essa época ainda estava só estudando, mas aí eu trabalhava
na creche e depois ia para a faculdade, né? Aí eu me formei e continuei um pouco trabalhando. Foi mais no final, na parte final da faculdade, né? Porque daí que tinha essa questão de não saber para que área ia, pelo menos era uma garantia de ter todo mês um salário, que não era muito, né? Mas... E ali você não tinha percepção de o que você queria? Não, eu já estava dando aula de tênis, mas foi mais para ela dizer assim, só para te ter uma segurança, né? Porque essa renda ela era variável no início, Sim. né? Tipo, se chovia não podia dar aula, se o aluno não fosse tu não cobrava, então tu precisava fazer alguns sacrifícios no início, né? Mas no fim da faculdade tu já sabia que tu queria ser professor de tênis. Sim, eu ia seguir já, nessa. já Fiz era alguns cursos nesse meio tempo, né? Voltado para o tênis, porque na faculdade, já respondendo a tua pergunta anterior, na faculdade não tinha tênis, né? Hoje em dia já tem a cadeira de tênis. Então, sabia. tudo que eu aprendi foi de cursos ou na prática mesmo, né? Testando num método, testando outro, nesse sentido aí. Só para continuar, só para não terminar esse gancho aí comecei a trabalhar, né? O primeiro dia fui, aí cheguei lá, só mulher, né? Só tinha eu de homem. Na creche? Na creche. E aí... para, digamos assim, ficar mais tranquilo, tinha algumas meninas que já tinham sido minhas colegas no ensino médio, né? Então eu conhecia, fiquei mais tranquilo. Mas até nisso, tipo, parece que elas me ajudaram bastante, sabe? Elas sempre fui bem atendido. Digamos assim, chegava uma criança lá com aquele número 2 até as costas, né? Bah! Não deixavam para mim, elas me deixavam mais na boa, sabe? Entendiam essa minha situação. Só que aí eu comecei a trabalhar e eu vi que as crianças começaram a se apegar a mim, mais do que nas meninas. Certo. Né? E aí depois eu fui perceber que muitos não tinham a figura paterna em casa. Bah. Então isso foi uma coisa que depois eu disse assim, esse meu bico, entre parênteses, né, virou uma coisa séria daí, porque o pessoal só queria vir no meu colo, chegava lá, tinha um em cada lugar, sabe, então, porque eles viam ali um pai que talvez não tinha em casa. E era uma escolinha do município, então, no bairro aquele ali perto da Metasa, enfim, mais o pessoal carente, né? Então, às vezes o pessoal vinha sem tomar banho, vinha com a mesma roupa de um dia para o outro, e eu sempre dava pena às vezes disso, né? Uhum. Então, aquele trabalho ali, ela começou a ter um pouco mais de importância, né? Começou a ter sentido. Começou a ter sentido e como eu disse, aproveitar essa experiência da creche, né? E aí, com o tempo, fui me soltando, né? E a minha rotina era essa. Eu chegava às 6 da manhã, trabalhava até a 1. Aí pegava o ônibus ali na avenida ali mesmo, onde passa para vir para o fundo. Aí vinha para o tênis e ficava o dia inteiro daí no tênis aqui. Aí voltava da 1, chegava aqui... Onde você dava aula no aqui? Daniel Tennis Center, daí, antigo Daniel já Tennis era? Center. Já daí, era? nessa época, eu já estava fazendo meio que eu treinava ali. Uhum. Na verdade, acho que eu ia treinar. 2 ou 3 vezes por semana eu ia treinar. Então, eu pegava o ônibus ali, ia treinar, voltava de noite, no outro dia, a creche de novo. Né? Então, fiquei uns 6 meses ali. Foi quando daí surgiu essa possibilidade de talvez vir para Passo Fundo. Né? Aí, para adiantar a história, daí eu deixei lá em Casca, já tinha deixado, porque não compensava ir voltar para dar aula lá. Era um dia da semana, né? E aí, como eu falei, às vezes chovia, aí às vezes era feriado, então não valia a pena. E lá tinha quadra só aberta? Só aberta daí. Em Marau também, não tinha quadra coberta naquela época. Né? Então, assim, para acelerar, o processo foi esse. Comecei em Marau e Casca, aí aos poucos fui largando lá, até vir definitivo para Passo Fundo. Né? E hoje, tu olha isso daí de alguma outra maneira, tu ter feito, ou era isso daí que você queria? Não, eu acho que foi válido até agora, porque eu tenho uma filha pequena, eu acho que foi como um curso para mim, né? Tudo que eu fiz lá, agora eu faço para ela de uma maneira mais fácil, então, e eu acho que era para ter participado daquilo ali, talvez por essa questão, né? Das crianças, para ajudar com algum propósito naquela época lá, e também de aprendizado, né? Acho que sempre que nem falei, tudo que a gente faz tem que tirar um pouquinho de... Tu não trabalhou em nenhuma outra área, só trabalhou nessa daí só e agora... Nessa e no tênis. No né? tênis. E aí acontece que, como o Márcio, daí, que é o dono do Daniel, eu me conhecia já por eu estar treinando, chegou uma época que os professores dele tiveram que ir para os Estados Unidos, foram fazer intercâmbio lá. Então, ele perdeu os 2, né? E aí, nesse meio tempo, como ele conhecia, ele me chamou para dar aula lá. Que legal. Então, aí eu fui fazendo essa transição. Tu já tinha quantos anos ali? 22, um pouquinho mais, acho que 24 para 25 já tinha me formado, então já estava naquela decisão, né? Ficava em Marau ou ia para lá. Daí acabei trocando para Passo Fundo. Aí quando você se tornou professor, tu veio para Passo Fundo? Vim para Passo Fundo e daí larguei lá da escola, né? E aí fiquei só nas aulas. E tu tá até hoje? Até hoje, mais 20 anos. E aí o legal, até uma coisa engraçada, tipo, eu saía da creche ali a 1 hora,
ia de ônibus, dava aula o dia inteiro, voltava às 21 horas com a van do cursinho, né? O pessoal que trazia, quem fazia cursinho em Manaus, eu pegava e vinha junto. Que legal. E aí era maçante, tipo, era cansativo. Eu lembro que eu chegava em casa bravo, porque, né, eu não tinha comido e essa rotina. E aí a parada ficava perto do meu prédio, né? Minha mãe estava sempre lá, na janela, esperando. Que legal. Aí chegava, tinha jantinha, muitas vezes eu não queria comer. Ia bravo pro quarto e no outro dia voltava, né? E aí teve um dia até que me marcou muito, que eu fiquei sem carona, né? O meu último aluno não me deu carona, tinha um compromisso lá e eu não tinha como ir para o centro. Então aí eu peguei e tinha que pegar a van, né? Era uma sexta-feira. Eu saí correndo, tipo, deixei minhas coisas lá e fui. Cheguei lá, nunca esqueço do antigo Garra lá na parada, todo suado, né? De vir correndo. E tinha o último lugar na vanzinha lá. Aí todas as patricinhas naquela época, né? Tudo arrumada e eu tinha que ir lá assim, encolhido. Mas fui, enfim, faz parte, né? Então, como eu falei, tudo a gente tenta aprender, né? E aí até o meu orgulho, tipo, nunca me atrasei, nunca deixei de dar uma aula, mesmo nesse trânsito maluco de Morar Passo Fundo, né? Então fiquei quase um ano indo e vindo todo dia e conseguindo dar as aulas, então acho que foi uma passagem bacana também essa parte. Tu ficou então aprendi muito nos dois por um tempo, então. Isso, por um tempo, até vingar bem aqui, né? E aí largar de vez lá. Porque daqui já era outra estrutura, né? Aqui já tinha quadra coberta, então ali a modalidade que eles trabalhavam, você comprava as aulas, se você não viesse, o professor recebia igual. Então tu tinha uma segurança, né? Tu já sabia que tinha tantos alunos por mês, tu vai ganhar aquele valor. Então para a gente que é autônomo é muita diferença, né? Uhum. É um outro mundo, por exemplo. Então me ajudou bastante e eu consegui ficar só em Passo Fundo. Né? E hoje tu já tem quantos alunos hoje? Hoje perto de 100 já. 100 alunos. 100, Até eu estava falando, aqui tem gente que faz 2 vezes por semana e tal, né? Mas aí agora, o mês passado, até eu estava fazendo esse exercício. Eu tentei contar quantas pessoas passam por mim durante a semana, né? E tinha dado 110, querido. 110 pessoas. Por semana? Na semana. Então, assim, é engraçado. Às vezes tu vai falar de um jogo, tu vai falar 20 vezes a mesma coisa, né? Ah, tu viu do jogo do cara lá? Porque o aluno quer vir e quer conversar. E tu fala, vi e tal. Daí vem o outro, tu viu do jogo lá? Né? Vi também, sabe? Mas faz parte, então é a função, né? Mas, então é bastante, a gente não parece, mas é muita gente que passa, né? Não, tá louco? 100 pessoas é muita gente. Mas o que eu fico pensando, e que eu acho que até um insight que dá para as pessoas parar e pensar, quem está nos assistindo e escutando, olha a trajetória que você teve, e tu teve que fazer alguns processos, passar por alguns processos, que talvez não te agradavam tanto. Sim. Mas para chegar hoje dentro do interior do estado, né, uma cidadezinha pequena perto da capital, em São Paulo, ser professor de tênis, que é um esporte commodity, né, dá para dizer que não é todo mundo que se arrisca, né, e ter mais de 100 clientes por semana. Mas é uma trajetória que, querendo ou não, tu tem que viver o processo, tem que aguentar o processo, tem que passar por alguns perrengues e não desistir. E fui melhorando, né? Tipo, eu lembro na primeira vez, um aluno não vinha durante a semana, eu já ficava preocupado. Dizia, o cara não gostou da aula, não vai aparecer. Mandava uma mensagem, sabe? Eu sempre fui muito atencioso nessa parte. Tipo, o que houve, doutor? Não vai vir e tal. E aqui em Passo Fundo a gente convivia com um pessoal também um pouco diferente, né? Querendo ou não. Né? Naquela época não era todo mundo que jogava tênis. Então tinha muito advogado, tinha muito médico. Então eu fui tirando um pouquinho de cada um também, né? E não foi fácil essa trajetória, mas acho que isso foi também melhorando a minha questão como professor, né? Eu tirava um pouco de cada um, a gente aprende também com os alunos, né? Então, sabe, o que o cara fez lá que deu certo, eu posso trazer para minha área dessa forma, sabe? E, então é um desafio tu manter sempre o mesmo aluno. A gente tem aqui com o BCN muita ênfase na ambiência. E o que você acredita que essa tua oportunidade de estar no meio de empresários, no meio de advogados, pessoas que estavam ali empreendendo também, só que numa categoria onde talvez já teriam conquistado o que hoje você conquistou, naquela época, o que foi essa importância de estar no meio dessas pessoas? Ela foi meio que foi chave, né? Porque aí eu conseguia ter, sei lá, um dia eu quero chegar ali, eu quero ter daqui a pouco o carro que esse cara tem, mas como é que eu vou fazer dando aula só, por exemplo?
né? Então aí eu comecei tipo dar mais aulas. Aí daqui a pouco uma coisa que a gente está fazendo agora também é juntar mais alunos para te poder escalar melhor, porque tu é diferente de uma academia, outra coisa, é tu sozinho. Tu tem a tua grade de horários até certo tempo, né? Então assim, conversava com eles, sempre o pessoal me ajudava, via que eu estava começando, então assim, às vezes não era nem a questão da aula, eles queriam ali, tem alunos que só querem conversar, né? O cara quer ir lá, ele tem uma rotina muito... E esse também foi uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos, eu acho que eu consigo fazer, é identificar, entendeu? Se o Douglas quer treinar, a gente vai treinar. Se ele quer ir lá só ficar conversando, a gente vai conversar. Sabe, às vezes o pessoal só quer suar, né? Tinha um juiz aluno meu que ele chegava e dizia, eu só quero que tu fique lançando bola ali, porque eu tive tanta coisa, hoje eu quero só pensar em olhar para a bola. E estava bom, eu fazia meia hora, às vezes ia embora, ou vinha atrasado, sabe? Então, e isso depois eu comecei a entender. Então, o cara vem fazer só, mas para ele estava ótimo, né? E eu sempre queria entregar mais. Pessoas, então, né? São pessoas. Isso. Aí, mas tu não chegou a botar, ó, treino de tênis com terapia ou sem terapia? Não, daí isso era um pouco mais caro, né? Dependia sabe? Porque às vezes o professor, ele é um psicólogo, às vezes ele é ali a pessoa só quer conversar, né? Então, toda essa parte, assim, a minha mãe dizia às vezes, mas tá cansado do quê? Até não vai dar risada, né? Mas só fica lá passando bola, e não é isso, né? O professor, assim, se o professor soubesse como é difícil dar aula, né? A gente nota, se o professor não está inserido na aula, o aluno não vai estar. Às vezes eu tô lá e tô pensando em outra coisa e o cara tá errando tudo, entendeu? Não é culpa dele, é eu que tô desligado. Então a gente tá em toda aula, tu tem que estar tu tem que estar ali, tem que estar presente, sabe? Tu não tem como dar aula não estando ali. Hoje, qual que foi a tua maior dificuldade nessa trajetória como professor e dentro de uma cidade ou melhor de uma região que também, por mais que não seja tanto gringo, mas tem mais gringo? Na verdade, não teve... Eu sempre fui bem acolhido, como eu digo ali. Eu sempre consegui crescer, assim, não teve dificuldade de... talvez no início fazer o meu nome ali, mas como eu disse, eu sempre fui esforçado. Eu estava lá, faltava alguém para bater bola, eu ia lá bater, né? Eu dizia, vamos treinar aqui, chamava o pessoal para jogos. Então, eu sempre estive à disposição, né? E acho que isso foi ajudando a fazer o nome, o pessoal me conhecer, né? Nesse meio tempo eu fiz uma pós-graduação também em treinamento desportivo, que daí a minha ideia era, logo que eu me formei, era fazer fisioterapia, ter os dois, daqui a pouco trabalhar em algum lugar e no fim não consegui fazer nada disso. Então o treinamento desportivo acaba usando, mas foi naquela época, sabe? Hoje em dia nem... É a experiência mesmo que conta, eu acho. E o que você pode dizer para quem hoje não sabe ou não entende o que é o tênis? Porque tênis... existe que eu conheço, assim, existe dois momentos. Não é para mim ou é muito caro. Sim. Qual que é a tua visão para agora sendo um professor, um atleta? Na verdade, todo mundo pode jogar, né? Hoje em dia ele não é mais considerado de caro, enfim, porque tem outras marcas que popularizaram o tênis, né? Tu tá aí tem a tua raquete ali para começar e não é errado, ela vai te ajudar até uma altura. Depois tu vai ver que tu vai gostar, tu realmente quer fazer o esporte, vai ter uma raquete mais cara que você vai comprar e vai ver que ela tem o seu valor também, né? Uhum. Então eu acho que para quem começar não tem um empecilho assim, e ele é meio que viciante. Todo mundo que começa, meio que viciante. Começa não quer parar porque daí o cara ele não tem só a questão motora, né? De melhorar, tem muito cognitivo, a questão psicológica mesmo, né? Eu acredito que assim, agora eu passei por uma fase da minha adolescência no tênis. Sim. Eu morava em Caxias do Sul e lá eu tive uma experiência com tênis. Corri aí um pouquinho em algumas quadras. Sim. E eu ia na UX, na faculdade de Caxias lá, e lá tinha uma quadra aberta. Eu comecei a pedir emprestado as raquetes e comecei a brincar lá. E depois foi indo, comecei, que nem você falou ali, a ganhar de algumas pessoas que já estavam treinando também. E até que eu fui concorrer a um campeonato amador e fiquei entre os 5. Aí ganhei um patrocínio de uma empresa Já melhorou, de esportes lá, que me deu umas raquetes e tudo mais, daí corri mais 2 campeonatos através disso, mas deu em 9 meses que eu fiz assim, e depois eu larguei. Larguei porque eu mudei de cidade. Sim. Então, foi uma experiência incrível, cara. Eu nunca me senti tão, vamos supor, porque eu também era ruim. E hoje em dia tem várias categorias, tem iniciante, tem quinta, então assim, você ganhar um torneio
só quem já jogou é uma sensação, sabe? Tu acha que é um Federer da vida, e sabe? Só que daí isso te ajuda a tu vencer daí talvez outras coisas na tua vida, no teu trabalho, entendeu? Se tu sabe que é capaz ali. Terapia, né, cara? Então o tênis ele tem essa questão, né? Ele é um aprendizado, não é somente um esporte, eu acho. Eu nunca fui bom no futebol e no vôlei também não. Então, Sim. tipo, cara, quando eu vi que eu conseguia ali, eu Jogar. achei muito bom. E até a questão de raquete, por mim, tipo, eu comecei com nas antigas Metal Plus, que eram raquetes, Não, quem joga nem vai saber, de ferro, entendeu? Tu batia ela, Cara, ela ficava sim, entortando sim, e tal. Muito, né, na Quando época. eu treinei, E aí, até hoje, eu não esqueço, tipo, quando minha mãe foi comprar a primeira raquete, naquela época era muito dinheiro, né? Não sei nem... Aí eu nunca esqueço, a gente foi na loja, foi uma emoção, assim, e Deus não tinha como... Deus o livre bater no chão, nada, só tinha aquela e tinha que cuidar, né? Então, que nem falei, a gente sempre deu valor, fui subindo, nunca tive tudo, então eu aprendi a dar valor, aí crescendo, né? Aí um outro gancho a gente faz, depois que eu morei aqui, que eu vi como era difícil, né? Todo mundo dizia, mas como é que tu ia e voltava de Manaus todo dia? Mas foi um processo que eu consegui fazer, né? Porque aqui foi muito mais fácil. Tava aqui, ia trabalhar de a pé às vezes, enfim, né? Era outra realidade. Né? Mas aí que a gente tem que passar pela parte ruim para daí depois colher os frutos lá. E dar valor para o E dar valor nisso. Né? Hoje, beleza. Eu sou um iniciante, qual que é o primeiro passo para começar no tênis? Só ter vontade, na verdade. Hoje em dia a gente tem algumas bolas específicas, né, que facilitam para o aprendizado. Uma bolinha mais lenta, né, maior, que ela te dá a possibilidade de jogar já na primeira aula. Né? Porque o mais difícil de quem começa é a velocidade da bola. Então, assim, já tentou jogar, vai jogar quem nunca jogou. Quando a pessoa bater, quando for fazer assim, a bola já passou. Então, essa bola ela te dá tempo para você reagir, para ir jogando, e é como se fosse fases, né? Você usa a bola vermelha, que ela é uma bola maior, e colorida, que você consegue ver a rotação dela. Então, assim, isso se usa na quadrinha pequena ali. A pessoa jogou alguns meses ali, jogou bem, aumenta um pouquinho mais, pega a bola laranja. E aí depois a bola verde, né? Esse é um método que é play and stay, o nome. Então, seria jogue e fique, né? Já do primeiro dia o pessoal já consegue jogar. Então, acho que é francês, se não me engano, e facilitou muito para nós agora. Né? Para dar aula agora é uma barbada. Tipo, com experiência e coisa, a gente consegue fazer a pessoa jogar, e aí vai de cada um. Né? Daqui a pouco tem pessoas que ficam um mês com aquela bola, eu tenho alunos casais que na primeira aula já conseguem ir para trás com a outra bola. Sabe? Então, muita gente não sabe o potencial, porque assim, a partir do momento que tu aprende a jogar, que tu aprende o que tem que fazer, quando a gente troca de bola, o teu reflexo ele fica mais rápido, mas você vai jogar com a outra bola também. Então, ela é uma coisa de experiência mesmo, de perceber a bola e o movimento e aí conseguir fazer. Só posso jogar com par ou você faz o par para... Nós temos aula de todos os níveis. Hoje em dia eu já consigo, até 4 alunos consigo dar aula tranquilamente. Tipo, né? Então isso é uma coisa que foi melhorando. Lá, e mudou um pouco essa questão. Antes era só individual. Né? Só que aí também, tipo, imagina, às vezes tem 12 aulas por dia. Mas só individual, o professor também, hoje eu não consigo mais, né? Então, agora já tem dupla, tem trio, tem crianças, 4 alunos, que daí o professor fica meio que fazendo um ajuste e a pessoa joga entre si. Né? Mas é misto? Tem casais? Não. Normalmente a pessoa pode vir com um grupo já, né? Ou daqui a pouco fazer um mês, consigo encaixar em algum grupo? Não, para teu nível tem tal. E a gente faz esse encaixe, legal. Né? Também. Hoje a pessoa entra em contato contigo e faz essa avaliação? Como é que funciona? Normalmente agora, como aí lá no Vivan, agora no trabalho, além de dar aula, eu faço essa parte de gerenciamento. Né? Então eu gerencio a parte do pádel e do tênis. Então todo mundo que entra em contato, teoricamente, depois vem falar comigo. Né? Aí como a gente tem 6 professores, eu tento fazer esse encaixe. Né? Eu sei que um pode de manhã, o outro está dando aula de meio-dia, o outro só à noite. Então, o Douglas quer fazer de meio-dia, eu tento encaixar com o outro. Né? Então, hoje eu não consigo mais pegar ninguém, salvo às vezes alguma indicação. Então, justo até para conseguir, né, encaixar no negócio também, nas quadras. Então, a gente vai fazendo essa distribuição conforme os horários. Né? Então, hoje, além de professor, você é gestor da empresa, no caso, que é o complexo, né? Do complexo esportivo. Isso. E aproveitando, então, Não, vamos lá, antes. Como é que chegou esse pedido, oportunidade ou esse interesse de fazer também a gestão de lá? Porque, querendo ou não, uma coisa é ser professor, outra coisa é gerir um negócio. Na verdade, eu sempre fui professor, então essa parte foi bem difícil, né? Na verdade, ela aconteceu de 2011 para 2012, quando eu já estava no Daniel, aí esses professores já tinham ido embora, só que depois eles voltaram para cá, e aí a gente fez uma sociedade em 4, né? Eles 2, mas eu e o meu outro sócio.
E aí a gente alugava o Daniel do Márcio, porque o Márcio já tinha construtora, já tinha outros negócios dele, e ele parou de dar aula nesse tempo. Então a gente sumiu ali e a gente fazia essa parte. E aí depois cada um foi para a sua área, né, desses dois, e aí ficou só eu e meu outro sócio. E aí essa parte era minha, eu que fazia essa gestão. Então aí foi meio que na marra, né? A gente sofreu bastante coisa, até hoje não é uma parte que tem dificuldades, né? Porque não é, mas aprendi também. Mas ainda está com o sócio. Não, daí agora ele só presta serviço, né, no caso, e daí agora eu faço essa parte lá no tênis, Eu tenho, eu sou gerente dessa parte tem outros funcionários, mas essa parte daí de gerenciar os atendimentos é comigo. Financeiros, as partes daí é a empresa, daí eu já não faço mais, né? Só me dedico às aulas e esse controle dos alunos, né? E sobre essa, não digo rivalidade, mas às vezes o cara que joga tênis fala, quero jogar pádel, o cara do pádel que tu não entende o que é. Como é que é isso daí entre os alunos? Vai dar um pouco de polêmica, né? Mas assim, tem o beach tênis, antes tinha o beach tênis, né? Ainda tem isso também. E aí todo mundo fala que quem não conseguiu jogar tênis ou foi pro beach ou foi pro pádel, né? Mas não é bem assim. Na verdade, teve um boom ali, uma época que muita gente começou a jogar pádel, né? Quem jogava tênis, por acho que ajustar melhor as turmas, né? O pádel ele é um pouco diferente na questão de joga com música, nos torneios o pessoal toma fernet, toma cerveja durante os jogos, sabe? É um outro diferente um pouco do tênis, né? E eu acho que como essa flexibilidade ele acabou atraindo mais pessoas, né? Além dele ser mais fácil de jogar. Daqui a pouco pega 4 pessoas, já consegue jogar no início. O tênis ele é um pouquinho mais difícil, né? Exige um pouco mais de habilidade. Porém, se você jogar tênis, você sabe jogar pádel e beach. Então, muita gente insiste no tênis e depois parte para o outro, né? Que legal. Então, mais ou menos, mas os dois são bons, os dois têm benefícios, né? Então, tá sendo neutro agora, né? Na verdade, eu puxo mais pro tênis, né? Eu puxo mais pro tênis. Ali no Vivante tem muito mais aula de tênis e jogos de pádel. Sério? Porque o pessoal gosta de jogar a partir do final do dia, né? Então, aí, normalmente as quadras estão para jogo e aí tênis é meio que o dia inteiro aula daí, né? Então, é nesse sentido aí. Então, no tênis é para você aprender e no pádel é para brincar. Também, Não? digamos que você consegue já jogar, desempenhar, participar de um campeonato, por exemplo, mais rápido no pádel, né? Só que se tu for pro tênis, vai notar um pouco de diferença de parede, dos efeitos. Então, assim, normalmente eu indico que o pessoal jogue os dois. Vai chegar uma hora que vai ter que escolher um caminho, né? Eu no pádel, eu acho uma dificuldade aquela coisa de bater no vidro, né? No vidro, porque eu sou acostumado a bater de primeira, né? Quem vem do tênis normalmente acontece isso. Né? Tipo, eu tentei jogo um pouco, mas eu fui no tênis, né? Como assim tem que bater ali para voltar? Eu fico numa coisa com... Mas isso é natural, conforme vai jogando também consegue depois. Só que se tem um no meio do grupo ali que domina a parede, ele já domina o jogo também. Daí acabou. Ele joga no teu pé, lá tu vai errar. Então, assim, por isso também normalmente é mais fácil deixar 4 que estão começando, 4. Então, o pessoal se diverte, corre. Como atividade física, ele é muito bom. Então, acho que é essa a questão que ele difundiu bastante, né? De fazer parte de um grupo, enfim. As mulheres jogam bastante. Aí tem a turma que vai com o look igual, sabe? Tem essas outras, cada um tem uma... E aí isso tudo faz com que cresça, né? Teve alguma história que você possa dizer assim que é superação ou que foi diferenciada em alguma coisa nessa história, nessa caminhada de alunos no tênis? Talvez um cara que foi para um campeonato, não sei. Conta aí alguma coisa que talvez as pessoas até possam se identificar. Na verdade, tem alunos que já jogaram, enfim, tem gente que tentou jogar torneio, depois parou, mas acho que a grande questão é tu passar para o aluno coisas que ele pode levar para além da quadra, né? Como disciplina, de resolver os problemas sozinhos, né? Um exemplo, eu sempre fui muito tímido, né? Então, o tênis me ajudou bastante nessa questão. Tipo, às vezes o pessoal me olhar jogar, tipo, o braço travava, como diz, sabe? De vergonha e tal. E aí chegou um tempo que se não tivesse gente olhando, parece que eu não conseguia jogar. Eu queria mostrar que eu acertava, que eu estava... Então, isso também me ajudou fora do tênis, né? Porque, embora não pareça, estou o dia inteiro falando e tal, mas foi difícil no início, né? Então, tu se considera uma pessoa introspectiva perante a comunicação ou tu diz que
hoje tu conseguiu por causa do tênis. Acho que sim, ajudou bastante, né? Tudo depende no início, assim, depois que ela vai se soltando, mas acho que ajudou bastante, né? Antes eu era muito mais travado, digamos assim, e aí vai aprendendo, né? Tu falou que tem uma filha, é isso? Sim. Então hoje tu é casado, tem filha, professor de tênis e empresário na gestão. Até aí eu dei um tempo de aula agora, uns 2 anos atrás, na Maple Bear, né? No segundo ano da escola Maple Bear, eu assumi a parte da educação física e aí fiquei 1 ano ali. Só que aí depois não consegui conciliar com o tênis, né? Porque aí foi a hora que deu aquele salto, né? A gente começou muita aula e coisa, e aí tive que largar. Mas foi, digamos, o terceiro emprego, assim, nessa trajetória. Então, foi só o tênis principal e os outros secundários, né? E qual que é o teu objetivo hoje, já com uma certa idade, em questão meio... Não, tá com o quê? 30 e poucos? Não, 40 já. Já? 40. Olha, não parece, já... Obrigado. Vamos lá. Então, com 40 anos, qual que é o teu objetivo? Qual que é a tua próxima fase? A minha ideia, eu ainda gosto muito de dar aula, né? Então, acho que é isso que me segura ainda na quadra. Porque depois que a Luísa nasceu, ela já vai fazer 4 anos. Mudou um pouco. Eu vi que também tem uma filha, né? Então, a gente aprende tem outras prioridades, né? Então, a minha ideia já era, hoje, já está um pouco mais fora da quadra. Infelizmente, ainda não deu. Né? Porque, como tu mencionou no início, é difícil ter essa mão de obra, ter essa pessoa que faça essa gestão. Então, eu estou tentando treinar alguém para, aos poucos, ir saindo da quadra. Né? Tá mais na gestão, alguns outros projetos ali, ter tempo para fazer isso. Né? Porque eu consigo ficar na quadra, mas aí a outra parte é importante também. Então, a minha ideia para o futuro é tentar sair um pouquinho mais da quadra, né? Ter alguns outros projetos ali, no Vivan mesmo, talvez, né? Em outra área, alguma coisa assim, e continuar ministrando, expandindo o tênis, daqui a pouco dar curso, coisas assim, para passar o que eu sei, né, adiante também. Porque, querendo ou não, são 20 anos de experiência, eu não vou simplesmente parar e... Né, eu me vejo nessa área, só que daqui a pouco não tanto na quadra, né, daqui a pouco ajustando, ou estando, né, nessa... meio que gerenciando essa parte, assim, né, nesse sentido. Hoje tu já treinou ou já fez uma especialização em treinar e formar professores? A gente tem os meninos lá que eles começam como boleiro, digamos, né? E aí a gente vai treinando eles, dando oportunidade, organizando os cursos para que eles sigam nessa área, né? Então o projeto a primeira coisa é esses aí. É difícil de achar a gente assim de fora, né? Então a gente está com uma equipe boa lá, nós somos com 6 professores. Então tanto a maioria é pádel e tênis, né? Então assim tem uma boa estrutura para organizar. Né? Hoje, para ser um professor de tênis, tem que ter educação física? Como é que funciona? Esse sempre foi um tema polêmico também, porque muita gente dava aula, né? E aí eu sei que agora tem uma normativa que eles deram lá que se a pessoa tem tanto de experiência, ela pode ministrar aulas, né? Só que, na minha visão, cada vez mais a faculdade ela é importante, né? Ela te dá a estratégia para dar aula, tu tem ciclos para seguir. Não estou dizendo que é melhor que ninguém, mas eu acho que hoje em dia é essencial ter esse estudo, até para ministrar essas outras questões, né? Não é simplesmente dar aula. Você vai aprender a parte psicológica, você vai aprender a olhar para um aluno, ver, enfim, as outras coisas que importam também, né? Não é só a questão do tênis. Gustavo. Transformação, né? Porque eu ainda não estou pensando, como eu falei, eu me vejo no tênis, né? Mas talvez não tanto na quadra como agora, né? Ficar um pouquinho mais com a família, enfim, né? Nessa questão, mas continuar trabalhando. Por enquanto ainda não, trabalhando bastante e tentar aprender coisas novas. Daqui a pouco ir para uma área, né? Ali, uma academia, alguma coisa assim, ou um curso talvez desse que a gente falou de professores, né? Uhum. Então tem algumas possibilidades aí que, né? Para quem está talvez na educação física, na formação, no curso, ou até mesmo gosta muito do tênis e talvez está pensando em se tornar, porque querendo ou não, se você for olhar a tua trajetória hoje, tem uma trajetória bem longa e Sim. também de sucesso na área de tênis, né? Do tênis. Para quem tem essa ambição de ser um professor, de estar nesse esporte, o que você diria para essa pessoa? Eu diria que para ele acreditar, né? E não desistir, no caso, aprender cada vez mais. Se juntar a pessoas que estão nessa área, né? Daqui a pouco num estágio, ler livros. Hoje em dia na internet tem muito vídeo. A pessoa tem como, né, formular uma estratégia, um estilo de aula e aí tentar aplicar, né? E sempre
vontade, né? E não é uma tarefa fácil, mas ela é possível, né? Atender, conseguindo estudar, enfim, hoje em dia é muito mais fácil, eu diria. Tanto que tem a cadeira na faculdade, né? E é muito mais acessível o curso, outras coisas, toda hora está tendo módulo de especialização, então, sabe, a pessoa tem que se dedicar e gostar bastante que vai ter sucesso. Uma coisa que eu me orgulho, teoricamente, assim, o meu primeiro aluno, ele ainda está fazendo aula comigo agora. Sério, todo esse cara? tempo, Que legal. né? Então, ele veio de Porto Alegre, ele começou a fazer aula, fez a especialização, tudo. Claro, parou um tempo ou outro, mas ele está ainda no tênis. Então, sabe, tipo, Legal. é uma coisa que é bacana Não, é incrível. 20... Uma prova social, né? não, isso aí, o cara tá bem. E assim, a parte quando eu assumi esses alunos que já estavam ali, manter eles também, isso que é difícil, né? Então, você tem que seguir sempre um plano. E são muitas pessoas, muitas variáveis. Então, assim, acho que é bacana. Isso é o principal do professor, ele saber controlar isso e levar o teu aluno, né? Qual que é a persona hoje, média, mais comum que você treina hoje? É empresário, é área, para que essa pessoa que está talvez, mas eu sou assim, nunca joguei. Sim, na verdade tem de todos, tem criança desde 4 a 6 anos, né, que a gente tem escolinha, 3 vezes por semana tem escolinha, e aí tem bastante mulheres também que jogam, né, faixa etária 20, 25 anos, empresário, médico, tem o pessoal da área da agricultura, tem bastante gente que joga. Olha aí. Então, nesse tem de tudo, digamos assim, ali, né? Mas ele está bem diversificado, como eu falei, o tênis agora. Legal. E aí, às vezes, tu junta, por exemplo, um médico com um advogado, o cara está fazendo aula. E aí eles têm essa conexão, o cara vai jogar, daqui a pouco, né, tem um outro. Então, o tênis ele tem essa parte também social que é bacana, né? Então, também é uma ambiência para network. Para network, com certeza. Que legal. Vai num torneio, o cara conhece muita gente, além das empresas. Então, assim, ele tem, além de todos dos benefícios que a gente falou, ainda ele serve como essa questão, né? E como é que funciona ali no complexo? Como é que funciona para que a pessoa queira fazer um treinamento? Não precisa ser sócio nada, né? O Vivan, então, ele não sei se conhece lá ou não. Conheço. Ele é um bairro que está sendo construído, né? Então, vai ter moradias ali. E o grande diferencial é a questão da natureza, né? Que tem bastante espaço, enfim, que diferencia dos outros lugares. Então, já tem a escola ali, tem o restaurante, e aí tem a parte dos esportes, que é onde que eu trabalho. Então, assim, não precisa ser sócio, nada, né? É só entrar em contato lá e tentar marcar uma aula. Possivelmente vai ser comigo que vai falar. E aí começar, né? Como eu disse, eu acho que normalmente quem começa não para, né? O pessoal acaba jogando. E existem eventos? Como é que funciona? Torneios daí, né? A gente costuma fazer torneios, 6 grandes torneios durante o ano e aí eventos menores durante o mês, né? Tipo uma clínica ou reunir umas duplas para jogar, fazer um churrasco, para ter essa integração entre os alunos, né? Que legal. Não, muito interessante. E até para explicar para quem o tênis ele não é só aula. Pontes. Daqui a pouco a pessoa está fazendo aula, quer jogar, tem um outro aluno do mesmo nível. A gente faz esse encaixe de jogos. Aí o pessoal vai jogar, volta e diz, não funcionou isso. E aí treina. Então é uma junção dos dois, né? Não é só treinar e também não só jogar. Em quanto tempo que você acredita que a pessoa já possa ali? É que é muito... É bem relativo. É bem relativo. Mas que nem eu disse, hoje em dia com aquelas bolas ali, se a pessoa tem um mínimo de noção, tipo, em 2, 3 meses já está conseguindo brincar, já está conseguindo jogar. Olha aí. Então, 2, 3 meses fazendo uma vez por semana. São horas de quadra, a gente sempre fala, né? Se a pessoa jogar, tipo, uma vez por semana, for no clube, bater um paredão, for jogar, ela vai ser muito mais rápida do que o outro, né? Então, você tem que estar na quadra, tem que estar dedicação, com a né, cara? Dedicação. Como em outras coisas, né? E aí tem gente que tem mais facilidade, às vezes vai estar jogando, né? Normalmente, daí tem as pessoas que a gente vê que já jogou futebol, que tem equilíbrio, tem tudo que ajuda. Mas, assim, como eu falei, com esse método e com a experiência, todo mundo vai aprender, só que cada um no seu tempo, né? Não tem uma... Existe alguma restrição? Para jogar? Não pode jogar se você tem alguma coisa. Normalmente, se o pessoal tem algum problema de, né, quadril, alguma coisa assim, ou já fez foi operado, porque como é muito deslocamento, né, talvez tenha essa questão ali. Mas normalmente para social, assim, a gente indica que o pessoal vá, faça uma aula e aí vê se sentiu ou não e depois aí ou busque um profissional para ver, né, se tem essa.
Mas normalmente não. Tem pessoas ali de 70, 75 anos que jogam. Então, assim, não vão jogar com uma criança, claro, né? Mas consegue ir lá e desempenhar, né? E uma coisa legal do tênis é isso. Essa pessoa, ela pode... Tem alunos nossos que começaram com 40 anos e hoje estão jogando. Então, ela está jogando com uma pessoa de 15, por exemplo. Então, ele não tem prazo para começar, né? Claro, quem começa de criança tem mais facilidade, mas o adulto vai aprender também, né? Nunca é tarde, digamos assim, para começar. O que aqui que a gente ainda não conversou que você gostaria de falar para nós ou deixar de fala aí para quem está nos escutando? Sobre tudo aí? Sobre tudo, fica à vontade. Como eu falei, a princípio contar um pouquinho da minha trajetória, né? Teve outras coisas, né, nesse meio tempo aí que a gente vai relembrando, né? Mas via de regra foi isso, conseguir crescer, né? Ter o que eu tenho agora em função do tênis, né? Trabalhando bastante, enfim, acho que é mais ou menos isso, né? Assim como para mim é o tênis, deve ter outras pessoas que, para não desistir, para seguir, né, nesse ritmo aí, na caminhada, que vai colher os frutos depois, né? Eu acredito que qualquer esporte que você faça, no entanto, disciplina, tem um monte de coisa que você pode estudar e aprender dentro. Mas a pessoa tem que se movimentar, a pessoa tem que se permitir. Olha o que você começou dizendo aqui. Eu estou aqui à disposição de experienciar outras coisas e entregar a minha experiência. E com 40 anos, tem gente que com 30 anos não quer mais fazer mais nada, não tem mais vontade. Então, o esporte realmente é uma coisa que te estimula a querer mais, né? Sim. E aí tu vai passando de fase, né? Que nem eu disse, ele serve não só a questão motora, mas ele serve para... Às vezes o pessoal tem uma dificuldade aqui de fazer amizades, o tênis ajuda, né? Começa com isso. De se confiar um pouquinho mais em si, tu vai ganhar um jogo. Lá no meio do jogo, e eu costumo dizer, é só contigo, entendeu? Os outros esportes, às vezes tu vai ganhar, mas tu não fez nada, por exemplo, que nem eu que jogava futsal. Meus amigos fizeram o gol. Ali no tênis, se você não jogar bem, não vai ganhar. Né? E ele foi considerado o esporte mais completo justamente por isso. Cada ponto você tem que tomar uma decisão, né? Agora errei, apaga da cabeça e vai para a próxima. Que esse que é o grande diferencial dos profissionais, né? Esse Federer, Nadal, eles apagam rapidamente. Tipo, o cara errou, para eles é outro ponto. Toda hora eles estão jogando um ponto, né? Então isso serve para a vida também. Tipo, caiu, levantou, vai de novo. Né? Mais ou menos nesse sentido aí. Que sacada agora. Olha que insight. Eu nunca tinha parado para pensar por essa perspectiva. Sim. E a gente, às vezes, se enfia num buraco por causa dos erros gigantescos. Sim. E no tênis também tem isso. O cara não consegue sair do buraco. Você já cansa de ver jogos. Estava 5-1 para mim e eu perdi, professor. O que aconteceu? Bem-vindo ao clube, faz parte, entendeu? O que tu estava fazendo no 5-1 que deu certo? Alguma coisa mudou ali. Às vezes tem mérito do adversário, às vezes a pessoa, vou ganhar, sai do jogo. Então, assim, é experiência. E no tênis a gente vai perder mais do que ganhar, sempre. Então tem que aprender a conviver com a derrota, né? O cara fez 5, quando o oponente fez 1, desgringolou. E o tênis, assim, tem muita coisa que acontece. Às vezes o cara está sacando muito bem, por exemplo. E aí, na virada, o cara fala, tu tá sacando muito bem, Douglas. Né, o teu saque não consigo pegar. Tu já vai se achar que a partir dali, acabou. Só ladeira abaixo. Então, tem muita gente que sabe jogar o jogo. O cara não é tão bom daqui a pouco como técnica, mas ele sabe jogar. Ele vai lá e fala uma coisinha ali, sabe aqueles catimbeiros? Ele vem. Então, o tênis tem tudo isso que às vezes tu tá melhor que o cara. Tu é melhor que o cara. Mas tu não sabe jogar. Psicológico. O cara sabe jogar, ele vai no teu psicológico, entendeu? Ele fala disso, arruma uma situação para te tirar dessa tua zona e acontece. Então, isso só se treina jogando, entendeu? Então, por isso que é importante. O cara tem que perder, tem que tomar virada, tu vai se calejando, digamos assim, né? Até a vida. É isso aí. E aí serve para a vida também, né? Que legal. Então, ele está sempre junto, essa linha é bem parecida, né? E tu já está treinando a tua filha? Às vezes, ela gosta. Eu gostaria de treinar mais, mas é que ela tem outras rotinas e tal. Mas ela gosta, sempre que ela vem. Eu não quero forçar, né? O ano que vem ela vai entrar na escolinha, enfim, mensalmente, semanalmente, né, para treinar, para ela ter essa vivência do tênis para a vida, né? Se ela for profissional ou não, aí já vai ser outra história, mas daí vai depender dela, né? Mas o pai deseja? A gente sempre pensa, né? Só que é um caminho longo, eu sei que é longo também, né? Mas
Se ela conseguir jogar bem e ter os benefícios que eu tive, o que me ensinou o tênis, já vou estar satisfeito. Mas não vai ser que nem aquele pai das gêmeas, não, das Williams lá, das né? Williams. Bah, aquele lá, ele foi hoje em dia não se faz aquilo lá, Não. mas deu certo, né? Então, que nem eu digo, não tem um caminho. Às vezes ela tem talento e mesmo daquele jeito lá vai funcionar, né? Não, que legal, cara. Querendo ou não, é uma trajetória que vem a contramão a muitas coisas, porque a gente está no interior do interior, o esporte não é tão reconhecido quanto um futebol, um futsal, né? Uma coisa. Hoje em dia ele mais cresceu comum. bastante, mas até por isso, né? Já tem. Mas o que foi isso daí? Foi quando? Em 2022? Agora uns 6, 7 anos para cá, né? E aí até o pessoal às vezes fala, mas como é que vocês têm bastante aluno? Enfim, o João Fonseca agora que está Não conheço. Todo mundo, ele agora é top 30, acho que é o brasileiro que está melhor de todos agora, né? Tipo, tem um pouco de influência dele também, mas eu acho que é mais o nosso trabalho ao longo do tempo, né? Foi um falando com o outro, foi a estrutura nova, o pessoal vai lá, conhece e normalmente fica. Então, um pouco de tudo que ajudou nessa explosão do tênis, né? Eu acho que tem muito ainda para explorar, para poder... muita gente... O espaço que a gente tem, então, assim, acho que tem muito ainda para crescer, né? Que legal, cara. Eu sou dedicar, eu me dedico. Mas eu acho que mais ou menos. Se tu acha que tivesse não se mudado, tu teria continuado jogando daí? Ou? Se eu não tivesse se mudado, sim. Daí no outro lugar tu não conseguiu ter essa. Eu fui para Vista Alegre, Não Paraná, cara. Tinha 2.000 habitantes. Sim, não tinha como fazer. Não fazia. Daqui a pouco era um talento aí, ó, que se perdeu, né? Se duvidar, as minhas raquetes ainda estão lá em Vista Alegre, cara. Ainda tá lá, né? Eu me lembro que eu dei pra minha ex-sogra, né? Pra fazer, né? Então, pra ficou deixar lá, no quadro. Ficou lá. E aí, muita gente tem raquete. Às vezes vai lá e, quero voltar a jogar e tal, e sabe, e daí vai lá, resgata a raquete, então aí lembra daqui a pouco de como ganhou ela, sabe, tem toda essa parte, assim, é bacana também isso, né? Como assim resgata a raquete? Daqui a pouco o cara... quero voltar, então assim, sabe, daqui a pouco é um momento da vida que foi bom pro cara e ele tem a chance de continuar agora, sabe? Parou porque não tinha condições, por exemplo, aí agora é médico, saiu para estudar, por exemplo, tem muito caso disso, o pessoal jogava como criança, fez a faculdade, teve que largar, aí agora volta a jogar, né? Então, assim, o tênis ele tem isso também. Eu penso assim, ó, dentro do BCN, até isso daí é uma coisa que depois nos bastidores eu quero conversar contigo. Eu tenho até um embaixador dos esportes ali dentro, para ter uma ideia. Mas ele foca, como ele é mais no vôlei, ele foca mais em vôlei, em corrida e tudo mais. Hoje eu sou um cara que eu corro bastante, jogo vôlei mais amador, mas corrida eu gosto, sempre gostei. Daí no quartel fui atleta e tudo mais. Sim, já tinha. Mas eu penso em fazer algumas ações, né? A gente tem um clube de network que é o BCN, Business Club Network, e dentro dessas ações introduzir pádel, introduzir tênis, introduzir eventos que interajam, porque às vezes eles têm a ver com essa parte, é recreativo, né? Fazer conexões, fazer network e às vezes não. Uma das das ações mais fáceis para você se conectar com outra pessoa é os esportes. Isso. Independente do esporte, mas... tu tá num jogo ou não, na hora que acabou o jogo, tu vai sentar ali, o que né, fulano, e trabalha com isso, não sei o quê. Mas não sabia, se precisar de alguma coisa, quem é que vai chamar depois? Vai chamar o cara quem tá mais que conectado. Tu conheceu ali. Então, assim, a gente costuma fazer isso até, tem vários alunos que não se conhecem, começam a treinar junto e viram um amigo, o cara vê, tá indo jantar, tá indo, né, fazer alguma coisa junto, porque tem essa amizade, enfim, criou com o tênis, né? Eu sempre digo que network é um contato. Primeiro eu fui contato, tá ali, beleza. Daí depois, quando tu cria networking, cara, aí que é constância, conexão e constância, aí não tem. Dispara, e daí o esporte, ele gera isso, porque você vai se reunir uma vez por mês, uma vez por semana, sempre com aquele grupo, e aí gera isso. A questão daí, da diferença nossa para um esporte, é que a gente tem uma intencionalidade para negócios, para conexões, para resultados. É específico. É específico. Mas ele começa nessa Mas ele parte começa com... a gente tem eventos, jantares, cafés. Aí agora a gente tem os esportes, mas em outra área. E eu penso assim, já pensei até eu acho que faz 1 ano e meio que eu pensei, vou chamar o pessoal.
Mas daí o cara acaba indo para outros lados. Sim, não, e eu acho que encaixaria bem com a filosofia de vocês ali que eu olhei, né? Eu acho que tem tudo a ver essa parte. Não, vamos combinar alguma Vamos coisa, ajustar. quando ver a gente Volta bota aí a as galera. quadras aí também, né? Por que não, né, cara? É isso aí. Mas, a minha coluna... Até por isso também. Eu de um tempo para adiante agora, né, começou a sentir também isso. Eu até a patroa lá que começou a correr junto com ela, só que para mim me desgasta muito, né? Então, né, correr, depois no outro dia ter que jogar o quadril, então eu tenho que escolher só alguma coisa porque é o que eu trabalho, né? Daqui a pouco eu até queria focar mais na corrida, mas se eu me machucar, eu não vou poder trabalhar. E o professor não pode perder pro aluno, né? Não pode. Mas embora eu sou um professor diferente, digamos assim. Às vezes eu dou umas ajustes ali eu vejo que o cara precisa, né, de um incentivo ali, dar uma empurrada. Ah, tu perde para os alunos? Não perde, mas assim, pega um quadradinho, daí na hora de jogar já muda, né? É como até para explicar aquela parte, antes eu acho que me fugiu do gancho. Com alguém. Boa. Né? Então, assim, quando a pessoa começa sozinha, teoricamente ela joga só com o professor. Então, a bola vai sempre arrumada, né, pro aluno. Então, eu costumo dizer que o tênis é como se fosse um trilho, a gente tem que manter a bola no trilho. A hora que ela desvia um pouco do trilho, o professor vai lá, volta pro trilho de novo. E aí o aluno ele não tem que fazer esse ajuste. Quando você pega duas pessoas que nunca jogaram, por exemplo, elas vão trocar duas bolas, a bola vai fora do trilho. Entendeu? Eles não vão conseguir ir lá e consertar. Entendi. Aí, a partir do momento que eles vão evoluindo, eles conseguem sair dessa situação. A bola vai torta, volta para o meio, então tu evolui muito mais rápido e com a bola do jogo já. O professor, ele, por mais que ele dificulte, ele vai te dar uma bolinha arrumada para te bater. E a bola que vem do teu parceiro ou do teu é a bola que tu precisa, aquela ruim do jogo. Então, assim, a gente vê que quem aprende sozinho, ele vai aprender também, só que ele não joga tão bem como já aprende em dupla, entendeu? O cara já tem essa outra, né? Então, assim, antigamente se ensinava mais sozinho, agora, hoje em dia, até a gente prefere mais em dupla, porque já tem a situação do jogo, né? E eu vejo, assim, agora estou pegando isso daí do fundo do baú, Cara, a pessoa que não tem técnica, parece que vai morrer lá dentro, porque corre para tudo que é lado. Corre, isso aí. Entendeu? A pessoa começa a pegar uma técnica aqui, outra ali, o cara não cansa tanto quanto... É que tu identifica onde a bola vai, né? Tu aprende a bater naquele determinado lugar. Sabe que aquela bola vai vir, tu vai ter que se arrumar para bater quando ela estiver ali. Muita gente vai para frente e depois tem que voltar, então isso que é o mais difícil do início. Mas precisa, é processo, né? E aquela bola mais lenta que eu falei, ela minimiza isso. Ah, que legal. Então ela te dá mais tempo para te sair, tu não se sente tão ruim, digamos assim, desde Deve ter a pessoa que se sentiu muito ruim, não jogou mais. Ah, isso não é pra mim. Não, sabe o que é engraçado? Lá a gente tem esse sistema tem as câmeras, né? Que aí tu pode apertar e ela grava o lance anterior do jogo. E aí a pessoa faz um ponto bonito lá e aperta pra mim ver depois e tal. Aí quando eles olham em casa, dizem, não, mas que coisa mais feia. Eu achei que eu tava jogando, porque o vídeo ele já diminui a velocidade. Só que a pessoa jogando, acho que tá fazendo um movimento que nem na TV. Né? E aí quando vem é uma coisa assim, ó. Que legal. É todo mundo, é mesmo que recorrente. Não me gostei, ó, vamos arrumar isso aí e tal. E aí a pessoa vai jogando e vai melhorando. Tipo, tu compara ao longo dos meses, né? Dá muita diferença, né? Que então, legal. tipo, isso é uma outra ferramenta que antes não tinha. Não, Tu fantástico. mostrava a pessoa, Douglas, tu tá fazendo a coisa errada. A pessoa, tá bom. Jogava a bola, fazia errado. Aí tu se vendo, tu tá ali, sabe? Então, assim, essas ferramentas tudo ajudou agora pro pessoal aprender a jogar, né? Fantástico, cara. Que história, cara. Bah. Assim, fez parte da minha adolescência ali, né? Sim. Não por muito tempo, mas fez. E eu acho um esporte muito top. Eu acho realmente o tênis, né? Não sou muito dessa coisa de beach nenhum do lado, mas São variações, né? Mas o tênis em si, né? Ele é diferenciado mesmo. o beach é o ping-pong, né? Beach seria, que daí é outra vibe que a gente chama, né? É mais simples também, aí joga com música, é outro, né? Beach eu acho que eu nunca joguei, pádel sim. Sim, e beach é na areia, enfim, também tá bem difundido, tem bastante gente jogando. Por essa questão das tribos, o pessoal se insere num grupo, vai lá e joga, enfim, tem essa questão. E isso eu estou avisando para muita gente que está caminhando comigo, acho que ao vivo eu vou falar a primeira vez. Eu acredito que vai chegar um momento que tudo vai ser comunidade. Então, e aí já vai não sei como é que se você já tem uma comunidade lá, mas tudo vai ser comunidade. Como assim, Douglas?
Adidas, Coca-Cola, Brastemp, todas as marcas hoje gastam muita grana, e eu estou falando e nem cobrei o jabá, mas gastam muita grana em publicidade, em tudo mais. Está sendo visto, para se conectar, né? Bota lá um refri, Papai Noel, tudo mais, tu já sabe quem quer. Só que vai chegar um momento que ou você faz parte daquela comunidade, ou você não vai inserir, você não vai conseguir chegar, tá? Vai estar muito bloqueado, né? Uma fala que eu tenho nos cafés, que é quando a gente convida outras pessoas que não são do clube para estar junto com a gente, é assim, e se hoje acabasse a rede social, acabasse as publicidades, como você iria vender o teu produto? Na comunidade. Comunidade, relacionamento. Sim. Não tem outro meio. Eu tenho várias pessoas aqui que querem fazer aula. Não, eles vão fazer aula comigo, não preciso estar naquela, né? Um exemplo. Rede de apoio ali. Exato. Então, para a gente se encaminhar, então, para a finaleira, eu sempre tenho uma última pergunta, que é se você tivesse algo, ou melhor, fale algo para você daqui 5 anos. Esse episódio eternizado, vai estar lá com 70 anos olhando para o YouTube, vai estar lá. Mas vamos pensar daqui 5 anos, com 45 anos, o que você falaria para o teu eu do futuro? Essa é a pergunta. É complexa. Isso, né? Complexo. Mas o que você falaria para o teu eu? Qualquer área de... Cara, qual a mensagem que você quer deixar para o teu eu do futuro? Então, daqui 5 anos, imagina que você vai estar escutando o teu eu do passado te dar uma mensagem lá no futuro. E para essa mensagem eu quero que você olhe para a câmera e fale consigo mesmo, só que daqui 5 anos. Então eu diria que obrigado, né, por todo esse sacrifício que você fez agora. A gente está colhendo os frutos aqui no futuro, né, tanto de saúde, enfim, o legado que você deixou ajudou muito, está me ajudando muito agora aqui nessa época. Mais ou menos seria isso. No caso é o contrário. Você está agora enviando para o outro, né? Então... Mas tudo bem. Quer enviar outro ou tu quer manter esse? Eu estou falando... Não, achei que eu... Você agora está enviando para o futuro. Sim. O que tu falaria agora? Lá você falou para teu ele de agora. Mais difícil ainda. Mais difícil ainda. Continue todo o trabalho que está fazendo aí, que vai colher mais frutos cada vez melhor. Que legal, cara. Olha aí. Isso. É isso. Eu nunca tinha pensado para falar isso. É difícil mesmo, não, complexo, não, né? Mas é essa a intenção. Por isso que não falou a segunda pergunta, né? Só falou a primeira, né? Senão ia estar pensando desde o início já. Não. A ideia é essa, cara. Sim. Porque eu sempre falo para as pessoas mais próximas quando chego, porque eu converso com muitos empresários também, né? E a maioria das pessoas hoje que estão numa vibe de vamos fazer acontecer, resultado, ficam vivendo ou ainda estão vivendo no passado ou no futuro. E a gente tem hoje o maior presente que Deus deu, que é o agora. E a gente não olha para o agora. E quando a gente pensa no futuro, é o que ainda não recebeu, Sim. não o que você quer. Se você entende qual resultado você quer, você começa a ir para um direcionamento que tu vai alcançar lá na frente. Que você vai alcançar. Mas se você fica, mas o que eu vou ter? Aí você fica ansioso. E se você fica remoendo o que você fez errado, é aquela Sim. história do ponto errado. Tu não sai dali. Tu não sai dali. Então, todo empresário, toda pessoa que hoje quer evoluir, que tem sucesso, ela tem que viver o agora, planejar o futuro e usar o que viveu no passado como experiência, não como Sim, na verdade, se ela fizer o presente, ela vai ter aquele futuro, né? Exato. Então, a gente faz essas duas perguntas, Sim, quem é a pessoa e depois o que falaria para você mesmo daqui 5 anos. E aí agora o microfone está aberto, fica à disposição, botar tuas redes sociais, agradecer quem tu achar que tem que agradecer, falar sobre alguma
Não, só agradecer, né? Que falei, mandar um beijo para minha família, né? Para Júlia lá e para Luísa, que elas vão estar me assistindo depois, né? Dizer que eu amo muito elas, a minha família, né? Principalmente meu pai e a minha mãe, que eu acho que tudo que eu sou hoje eu devo a eles, né? Como eu falei. Legal. Ela me esperava de noite, estava lá sempre fazendo, né? Me deu alguns conselhos, enfim, eles estão sempre apoiando. Ficou um pouco preocupada quando eu saí para morar para cá, mas depois ela viu que tinha me deixado num bom, né, consegui me virar sozinho, e estão sempre, né, até dizer que às vezes eu não dou a atenção que eles devem, né, enfim, por estar muito corrido. Às vezes eu quero ir para casa e tenho outros compromissos, então assim, estou consciente disso e é uma das coisas que eu quero tentar mudar, né, para o futuro agora, para participar com quem realmente, né, o trabalho é importante, ele é legal, só que o que vai ficar depois é a família, né? Acho que mais nesse sentido aí, até para todo mundo, acho que é isso que importa, né? Exato. E aí dizer quem quiser convidar, né, alguém, quem quiser jogar tênis, né, pode entrar em contato comigo lá pelo Vivan Sports and Wellness, né, na internet, no Instagram. E aí vai ser bem atendido e vamos começar a jogar. Qual que é o teu @no Instagram? É @grevelhalde. Se chama Revelhou, né? Só isso. Pode deixar que eu vou colocar todas as informações na descrição. Então, você pode entrar na nossa descrição aqui no YouTube e também na descrição no Instagram, que a gente vai estar colocando aí também um Reels de divulgação. Se você gostou desse podcast, curte, compartilha. Mas antes de finalizar, que eu já estava quase finalizando, eu quero agradecer os nossos patrocinadores, Estúdio 24, que é onde a gente está aqui fazendo esse podcast. Então, se você deseja criar um podcast, fazer uma entrevista ou até mesmo ser entrevistado, entre em contato aqui com o Estúdio 24. Os arrobas e as informações estão na descrição. Meu nome é Douglas Del Castel, então Instagram, LinkedIn, Facebook, tudo é Douglas Del Castel. Não existe outro no mundo. Olha aí. E Business Club Network, se você quer estar um empresário ou tem uma mentalidade de crescimento, deseja aprender a se relacionar com outras pessoas e criar relações genuínas para que você comece a ser comprado, não fique só vendendo. Aquela insistência de ficar vendendo é chato demais. E você começa a ser comprado e indicado. Conheça o Business Club Network, que você vai ter ali um ambiente, uma comunidade, com certeza vai te ajudar na tua vida, na tua carreira e também nos ambientes, vai melhorar os ambientes que você vive. Então, agora sim, se você gostou desse podcast, compartilha, deixa o like, faz o máximo possível aí para que outras pessoas vivam e tenham a experiência de hoje. Se você não gostou, também deixa o dislike, faz. O importante é você se manter em movimento. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Muito obrigado, Gustavo. E até a próxima. Valeu!